Eu ainda lembro exatamente do momento em que empurrei a porta de vidro daquele restaurante, acreditando que seria apenas mais um almoço comum. Meu filho segurava minha mão com força, observando tudo ao redor com aquela atenção intensa que só quem convive com o autismo reconhece. Eu havia escolhido aquele lugar justamente por parecer tranquilo, iluminado, longe do barulho excessivo que costuma deixá-lo em crise. Antes de sair de casa, revisei cada detalhe: fones de ouvido na bolsa, brinquedo sensorial no bolso, frases de acolhimento prontas caso ele se sentisse sobrecarregado. Eu faço isso todos os dias, porque ser mãe de uma criança autista significa viver sempre em estado de prevenção. Nos primeiros minutos, tudo parecia bem. Pedimos a comida, ele se acomodou na cadeira, balançando levemente o corpo, murmurando sons baixos que o ajudam a se regular emocionalmente. Para mim, aquilo era normal. Para os outros, percebi rapidamente, parecia um problema. Olhares começaram a surgir, primeiro discretos, depois mais diretos. Uma mulher franziu o rosto. Um casal cochichou. Meu estômago começou a se contrair, porque eu conheço esse tipo de silêncio. É o silêncio que julga, que acusa sem dizer uma palavra. Mesmo assim, tentei ignorar. Respirei fundo, sorri para meu filho e pensei que, talvez, dessa vez, fossemos apenas mais uma família entre tantas outras. O clima mudou de vez quando meu filho começou a repetir um som um pouco mais alto, algo que ele faz quando está tentando se organizar internamente. Não era um grito, não era um choro, não havia agressividade alguma. Ainda assim, senti o peso dos olhares se intensificar. Um homem na mesa ao lado suspirou alto, de propósito. Outra pessoa levantou a mão chamando o garçom, apontando discretamente para nós. Eu me inclinei sobre a mesa, falei baixinho com meu filho, ofereci o brinquedo sensorial, tentando reduzir o estímulo ao redor. Foi então que o gerente se aproximou. Ele não sorriu, não perguntou se precisava de ajuda, não demonstrou qualquer interesse em compreender a situação. Apenas cruzou os braços e disse, em tom frio, que havia recebido reclamações sobre o comportamento da criança. Naquele instante, senti o chão sumir sob meus pés. Eu expliquei, com a voz já trêmula, que meu filho era autista e que aquele comportamento fazia parte da condição dele. Achei, ingenuamente, que isso seria suficiente. Que a palavra autista despertaria empatia. Mas o olhar dele não mudou. Pelo contrário, endureceu ainda mais. O gerente então disse algo que ecoa na minha cabeça até hoje. Ele afirmou que o restaurante era um ambiente familiar, e que aquele tipo de comportamento estava atrapalhando a experiência dos outros clientes. Eu senti meu rosto queimar. Era como se, de repente, meu filho não fosse mais uma criança, mas um incômodo. Uma falha. Um erro que precisava ser removido dali. Eu tentei argumentar, disse que ele não estava fazendo nada de errado, que não havia regra alguma que proibisse uma criança de se expressar daquela forma. Mas ele foi direto, sugeriu que eu retirasse a criança do local para evitar mais problemas. Ao redor, algumas pessoas observavam em silêncio. Outras concordavam com a cabeça. Ninguém disse nada a nosso favor. Meu filho percebeu a tensão, começou a se agitar mais, sem entender o que estava acontecendo. Aquilo partiu meu coração. Porque não era só sobre mim. Era sobre ele sentir, mais uma vez, que não pertencia. Com as mãos tremendo, peguei o celular. Não para causar confusão, mas porque algo dentro de mim dizia que eu precisava registrar aquilo. Eu sabia que, se saísse dali em silêncio, aquela humilhação seria apenas mais uma história invisível. Comecei a gravar. Perguntei, calmamente, se ele estava realmente me pedindo para sair por causa do autismo do meu filho. Ele respondeu que estava apenas seguindo o protocolo do estabelecimento. Aquela frase caiu como um soco. Protocolo. Como se a exclusão tivesse um manual. Enquanto eu gravava, meu filho começou a chorar, confuso, sobrecarregado. Eu o abracei, tentando protegê-lo não apenas do barulho, mas da crueldade daquele momento. O gerente se afastou, visivelmente incomodado com a gravação. Alguns clientes desviaram o olhar. Outros continuaram observando, como se fosse um espetáculo. Eu me senti pequena, exposta, mas também tomada por uma força que eu não sabia que tinha. Saímos do restaurante sem terminar a refeição. Do lado de fora, meu filho soluçava encostado em mim, enquanto eu tentava manter a postura. Por dentro, eu estava despedaçada. Não era a primeira vez que enfrentávamos preconceito, mas doía como se fosse. No carro, antes de ligar o motor,
olhei novamente para o vídeo. Ali estava tudo registrado: o tom de voz, as palavras, a ausência total de empatia. Eu hesitei por alguns minutos, pensando se deveria ou não publicar aquilo. Parte de mim queria apenas esquecer, proteger meu filho e seguir em frente. Mas outra parte, mais forte, sabia que o silêncio também machuca. Então postei. Sem ataques, sem xingamentos. Apenas a verdade. Eu não fazia ideia de que aquela gravação mudaria completamente o rumo daquela história, e exporia quem realmente havia errado. Eu acordei no dia seguinte com o celular vibrando sem parar. Mensagens de números desconhecidos, notificações de comentários, compartilhamentos que eu jamais imaginei. O vídeo havia se espalhado muito além do que eu esperava. Pessoas contando histórias parecidas, mães dizendo que finalmente se sentiram representadas, adultos autistas relatando exclusões que carregavam desde a infância. Cada relato era um misto de conforto e dor. Conforto por não estar sozinha, dor por perceber o quanto aquilo era comum. Ao mesmo tempo, começaram a surgir comentários defendendo o restaurante, dizendo que eu estava exagerando, que criança precisa aprender a se comportar. Ler aquilo era como reviver tudo de novo. Mas algo curioso aconteceu. Profissionais da área, advogados, terapeutas e até ex-funcionários começaram a explicar, publicamente, que o que aconteceu ali não era apenas falta de empatia, era discriminação. Pela primeira vez, senti que a narrativa não estava mais sob o controle de quem me mandou sair. No meio da tarde, recebi uma ligação do próprio restaurante. O tom era completamente diferente. Já não havia frieza, nem superioridade. Havia nervosismo. Pediram para conversar, disseram que a situação tinha saído do controle. Eu ouvi em silêncio. Quando mencionaram que o gerente havia seguido orientações internas, algo dentro de mim se firmou. Pedi tudo por escrito. Poucas horas depois, o vídeo alcançou páginas grandes, perfis de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, jornalistas começaram a me procurar. O restaurante publicou uma nota genérica, sem mencionar meu filho, sem assumir erro algum. Aquilo revoltou ainda mais as pessoas. Porque não era sobre um pedido de desculpas bonito. Era sobre reconhecer que meu filho foi tratado como um problema. E isso, agora, estava claro para milhares de pessoas. Nos dias seguintes, a situação escalou de uma forma que eu jamais poderia prever. Órgãos de defesa do consumidor se manifestaram. Advogados se ofereceram para orientar gratuitamente. Pessoas começaram a boicotar o restaurante, não por vingança, mas por princípio. Enquanto isso, dentro de casa, eu tentava proteger meu filho do impacto de tudo aquilo. Ele não entendia a dimensão do que havia acontecido, mas sentia minha tensão. Em um momento, ele segurou meu rosto e disse, com a simplicidade que só ele tem, que não gostava daquele lugar porque as pessoas ficaram bravas. Aquilo me quebrou por dentro. Foi ali que percebi que nada daquilo era exagero. Que gravar, expor e falar não era drama. Era necessidade. Porque o silêncio só protege quem erra. Uma semana depois, veio a reviravolta que ninguém esperava. O restaurante anunciou publicamente o afastamento do gerente envolvido e afirmou que passaria por treinamento obrigatório de inclusão. Não foi uma vitória completa, mas foi um reconhecimento claro de que algo errado havia sido feito. Mais importante do que isso, outras empresas começaram a se manifestar, dizendo que estavam revisando suas políticas internas. Recebi mensagens de mães dizendo que, depois do vídeo, se sentiram mais confiantes para sair com seus filhos. Que não iriam mais pedir desculpas pela existência deles. Eu entendi, então, que aquela gravação não era só sobre nós. Era sobre abrir espaço em um mundo que insiste em fechar portas para quem é diferente. Hoje, quando lembro daquele almoço que terminou em humilhação, não sinto apenas dor. Sinto consciência. Sinto força. Meu filho continua sendo exatamente quem ele sempre foi: sensível, inteligente, único. Quem mudou foi o olhar de muita gente. A gravação mostrou quem realmente errou, mas também revelou algo maior: que empatia não é favor, é obrigação. Eu não queria fama, não queria confusão, não queria expor ninguém. Eu só queria almoçar com meu filho em paz. Se essa história serviu para que ao menos uma criança autista seja tratada com mais respeito em um espaço público, então tudo fez sentido. Porque inclusão não começa em discursos bonitos. Começa quando ninguém é convidado a se retirar por ser quem é. Se essa história te tocou, não deixe que ela termine aqui.
E inscreva-se no canal para acompanhar mais relatos reais que expõem injustiças, dão voz a quem foi silenciado e mostram que empatia não é favor, é obrigação. Deixe um comentário dizendo o que você sentiu ao ouvir essa história, porque sua palavra pode alcançar alguém que hoje acredita estar sozinho. Curta o vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas e ajude a mudar a forma como crianças autistas e suas famílias são tratadas. Se você acredita que respeito não deveria precisar ser explicado, este canal é para você.